família. Antes de você se sentar, fecha mais uma vez os teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração e vá pedindo ao Espírito Santo de Deus que proteja tudo aquilo que nós formos ouvir essa noite, falar esta noite. Senhor, venha com tua força, Senhor, com teu poder, proteger os nossos sentidos espirituais, Senhor, para que nós possamos muito bem ouvir as palavras que o Senhor tem a nos dizer, mas não só ouvi-las, Senhor, mas também levá-las ao coração, para que nós possamos, de fato, viver uma mudança genuína na nossa vida, Senhor. Causa uma metanoia no meio de nós, porque talvez, Senhor, nós não tenhamos amanhã e essa seja a última chance que o Senhor tem nos dado para te encontrar. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós consagramos esta pregação, nós consagramos as palavras que nós vamos ouvir, Senhor, as tuas mãos poderosas, e pedimos que os teus santos anjos venham nos guardar, venham nos proteger nos quatro cantos deste lugar onde o Senhor preparou para nós. E para isso nós rezamos juntos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. 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 Você pode se sentar. Boa noite, família. Vocês estão bem? Pré-conferência, todo mundo com o coração quente, sim ou não? Ixi, não senti firmeza. Sim ou não? Sim! Quem aqui vai para a conferência? Deixa eu ver. Bendito seja Deus, essa cidade vai ser avivada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Para você que não me conhece, me chamo Paulo Vinícius, sou membro consagrado dessa comunidade, vim aqui partilhar da palavra de Deus com vocês, casado com a Camila, mãe de umas bagunceiras que estão correndo por aí. Eu quero te convidar a abrir a tua palavra comigo hoje, na carta de São Paulo aos Hebreus. Rapidamente, abra a tua palavra comigo, carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 10. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 12 em diante. Mais uma vez, uma carta de São Paulo para nós. Nós estamos vivendo a série... Quem lembra? Jornada! Aleluia! Bendito seja Deus! E hoje é o encerramento da nossa série, o terceiro e último episódio dessa série. E você já sabe o que acontece no último episódio de cada série, sim ou não? Então, vai preparando o teu coração aí, porque Deus tem coisas poderosas a fazer conosco hoje. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 12 em diante. Vou esperar o fundo voltar ali para tocar o coração. Aleluia. Carta de São Paulo aos Hebreus vai nos dizer o seguinte: este, ao contrário, depois de oferecer um único sacrifício, sentou-se para sempre à direita de Deus e aguarda que ponham seus inimigos como estrado de seus pés. Pois com um único sacrifício levou os consagrados à perfeição definitiva. Também o Espírito Santo nos dá testemunha, pois diz primeiro: esta é a aliança que farei com eles no futuro, oráculo do Senhor. Colocarei minhas leis em seu peito e as escreverei em seu coração. Esquecerei os seus pecados e os seus delitos. Portanto, se são perdoados, já não é necessário a oferta pelo pecado. Pelo sangue de Jesus, irmãos, temos livre acesso ao santuário, pelo caminho novo e vivo que inaugurou para nós através da cortina, ou seja, do seu próprio corpo. Temos um sacerdote ilustre, encarregado da casa de Deus. Portanto, aproximemo-nos com o coração sincero e cheios de fé, purificados por dentro da má consciência e lavados por fora com água pura. Mantenhamos sem desvio e confissão a nossa esperança, pois aquele que prometeu é fiel. Velemos uns pelos outros, para nos estimular ao amor e às boas obras. Não faltemos às reuniões, como fazem uns ou outros,
Pelo contrário, tomemos tanto ânimo quanto mais próximo vedes o dia. De fato, se pecarmos deliberadamente, depois de receber o conhecimento da verdade, já não nos resta outro sacrifício pelo pecado, e sim a espera angustiante de um julgamento e o fogo devorador que consumirá os rebeldes. Palavras do Senhor. Dá um beijo na tua Bíblia. Sendo este o terceiro episódio e último desta nossa série, nós já temos, então, vivido 2 episódios passados, sim ou não? Quem lembra o que é que as palavras vieram nos dizer nos 2 episódios passados? A primeira pregação, Will veio lá de Marília, um pregador internacional, pregar para vocês a respeito de uma carta aos Coríntios. E quem é que escreveu a carta aos Coríntios? Quem arrisca? Paulo. Paulo escreve aos Coríntios e nós começamos a falar sobre o homem espiritual. Começamos a dizer sobre como é a conduta do homem espiritual. O que é que o homem espiritual deve deixar para trás para viver segundo a vontade de Deus? O que é que nós temos que fazer para nos configurar a imagem e semelhança deste Deus e nos tornarmos assim homens e mulheres espirituais? E isso selou uma verdade ao nosso coração. Depois do segundo episódio falamos que Deus, Ele não é mais o Deus da lei, mas sim o Deus que espera de nós uma fé genuína. O Gabriel Garrote veio de lá de longe também, veio lá dos Emirados Árabes, para pregar para você e dizer o quanto é necessário agora justificarmos a fé e não mais a lei. E nós estamos falando de uma carta escrita aos Gálatas. E quem é que escreveu a carta aos Gálatas? Paulo escreve aos Gálatas. E hoje, mais uma vez, nós vemos Paulo escrevendo uma outra carta a um outro povo, mas falando a mesma coisa. Paulo hoje está escrevendo aos Hebreus e ele está começando a justificar aos Hebreus a importância de vivermos segundo a fé e não mais a lei. Mas para isso você precisa entender quem foram os hebreus, de onde nasceram os hebreus, da onde esse povo veio, quem são esse povo, o que é que eles pensavam, o que é que eles comiam, enfim. Porque é que Paulo está exortando e dizendo, como nós escutamos na palavra, é necessário, hebreus, que nós aceitemos o sacrifício de Jesus. Se ele veio, já não cabe mais a nós carregar os nossos pecados. Ele veio para justificar os nossos pecados. E Paulo está dando um direcionamento a este povo. Ou seja, nas 3 cartas, nos 3 episódios que nós vivemos desta série, Paulo está relembrando a história do povo de Israel. Mas qual foi a última série que nós vivemos antes da série Jornada? Quem lembra? Promessa, foi poderoso. Quem estava aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Pelo menos um episódio. Jesus amado, quanto Deus fez nessa série, não? E nessa série Promessas, nós vivemos exatamente esta trilha do povo de Israel. Começamos lá com Abraão, dizendo o quanto o Senhor esperava uma nação eleita, uma geração inteira, incontável, como as estrelas do céu, como as areias da praia, e inteira preparada para viver honrosamente as coisas que Deus tem para cada um de nós. Só que hoje Paulo está justificando isso aqui, lá no Novo Testamento. Ele escreve a 3 comunidades e os hebreus é uma delas. O primeiro hebreu que existiu foi Abraão, aquele a quem Deus falou pela primeira vez, aquele a quem Deus entregou as leis, a quem Deus falou de como proceder, a quem Deus prometeu uma geração numerosa, aquele a quem Deus entregou tudo que tinha. Os hebreus, os mesmos hebreus a quem Paulo está falando agora. Só que agora Paulo está diante de uma necessidade. Aquele povo aprendeu muito bem a lei, aprendeu muito bem a respeitar a lei, mas aquele povo não conseguia abrir o coração de verdade, portanto aquele povo caminhava como verdadeiros culpados, sabe? Aquele povo caminhava olhando para baixo, olhando para si mesmo, e não reconhecendo ou não entendendo que é digno da presença de Deus, porque aquele povo estava acostumado com as leis,
Assim como os Gálatas, onde São Paulo vai dizer, ei, é preciso deixar as leis e viver uma fé genuína, gente. Vamos caminhar com Deus. Jesus já veio, aleluia. Agora vamos caminhar. E agora São Paulo está dizendo a mesma coisa aos hebreus. E todas as vezes que Paulo fala a uma comunidade, ele fala com um intuito: direcionar. Esse homem era poderoso em direcionar o povo de Deus. Ele não só ensinava sobre a nova ordem, a nova lei, a nova organização, mas ele colocava aquele povo em movimento. Ele colocava aquele povo a caminhar. E é diante desse povo que agora estava estagnado e é obrigado a começar a caminhar que nós estamos. Só que quando Paulo começa a dizer aos hebreus e começa a exortar os hebreus, ele fala só uma coisa: não é mais necessário que vocês vivam pela lei. Muito pelo contrário, agora é necessário que nós vivamos pelo amor. Levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Mais alto que você puder. Agora vira ela de ladinho assim, ó. Bota na cabeça da pessoa que está do teu lado. Fala para ela assim, ó: já não nos cabe mais a lei pela lei. É necessário que nós vivamos pelo amor. Agora faz assim, ó: receba. Paulo então direciona esse povo hebreu para colocá-los a caminho e dizer que agora é necessário viver pelo amor. Só que São Paulo, ele não dá uma direção inconsistente, ele não dá uma direção pela metade. Sempre que São Paulo vai dizer, ele fala com propriedade e características que são reais e muito práticas de como é que o povo deve proceder. Eu não sei se você prestou atenção nessa passagem que nós acabamos de ler, mas se você não prestou atenção, eu vou te lembrar. Paulo, ele fala aos hebreus, colocando-os em movimento em 2 pontos específicos. Fala comigo, 2 pontos específicos. O primeiro ponto, que agora São Paulo já não está falando mais aos hebreus, mas está falando aos bauruenses. A primeira carta de São Paulo aos bauruenses vai dizer o seguinte, no capítulo 10, que nós acabamos de ler, lá no versículo 22, ele vai dizer que nos aproximar de Deus com convicção de fé é uma necessidade, para nos purificar de uma consciência de culpa. Quantos de nós vivemos achando que não merecemos viver a graça de Deus? Quantos de nós caminhamos e afirmamos para nós mesmos, dizendo o seguinte: eu não presto, eu não valo nada não. Dentre os servos de Deus eu sou o pior. Eu tenho um arrepio quando eu ouço isso, sabia? Porque se Cristo veio remir os pecados do mundo, para minha salvação e para a tua salvação, eu não consigo aceitar que você é a pior pessoa do mundo. Porque o Filho de Deus veio do céu, se entregou no madeiro de uma cruz para salvar a mim e a você. Nós temos que estar atentos a entender o quanto vale o sacrifício de Jesus. Uma vez eu fui me confessar com um padre, e aí eu falei: padre, eu não sei nem se eu sou digno de estar aqui, porque eu não sei nem se eu tenho jeito mais. E aí ele olhou para mim e falou assim: inclusive, filho, você pode começar confessando esse pecado, porque o que você está fazendo também é um pecado. Eu falei: como, padre? Ele falou: você está duvidando da misericórdia de Deus. Quantas vezes você tem colocado as suas falhas maiores do que a graça? Quantas vezes você tem achado que o teu pecado não pode ser perdoado por Cristo Jesus? Quantas vezes você tem deixado que as tuas mazelas, as tuas dificuldades pesem mais sobre você do que a mão poderosa de Deus que pode erguer os teus olhos? Quanto você tem caminhado, deixado que o mundo tenha colocado um peso nas tuas costas, e você tem vivido uma obediência cega, não a Deus, mas ao mundo, de que você é o pior mesmo e não tem jeito e tem que carregar, e você obedece cegamente às pessoas porque você não se reconhece como um filho de Deus na verdade. Mas presta atenção, deixa eu te falar, Cristo morreu na cruz para nos libertar, e se Ele morreu para nos libertar, não existe ninguém nesse mundo que pode nos condenar, a não ser os nossos próprios pecados. Ninguém. Ninguém. Se alguém falar para você que você não tem mais jeito, olha no fundo dos olhos dessa pessoa e fala assim: Jesus morreu na cruz e foi por mim. No
nunca deixa ninguém acusar o teu pecado. Porque aquele que é acusador, nós conhecemos o nome. Aquele que é acusador, nós conhecemos quem é. Foi varrido junto a 1/3 das estrelas do céu e queima no inferno, no fogo eterno. E quer a todo custo te levar para lá. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós não fomos criados para sermos aprisionados. Nós somos criados para sermos filhos livres de um Deus que nos criou para a liberdade. Bate no teu peito e fala isso comigo. O Senhor me fez livre. E nada pode me aprisionar. Mas São Paulo vai dizer que é necessário caminhar com convicção de fé. Caminha com convicção de fé e não permite que a tua condenação, a tua culpa, aquela que você acha que você tem, seja maior do que a graça de Deus. É isso que São Paulo diz. E o que é caminhar com convicção de fé? É caminhar na certeza da fé que professamos. Só que nós só podemos amar aquilo que nós conhecemos profundamente. Bate na Bíblia da pessoa que está do seu lado aí e fala assim, ó, tem que conhecer essa parada aqui. Se nós verdadeiramente entendermos para o que é que Deus nos criou, nada pode nos aprisionar. Nada pode nos aprisionar, nada, nada. Uma vez eu escutei da minha avó assim, ó, ela perguntou, filho, você está lendo a Bíblia? Eu falei, tô, vó. Ela falou assim, mas não lê inteira não. Eu falei, por quê? Ela falou, porque quem lê a Bíblia inteira fica louco. Eu falei, é tarde demais, vó. Não tem mais jeito de voltar. Porque quem entende o que é que está escrito aqui, o que é que Jesus veio cumprir, o que é que Jesus veio afirmar sobre a lei, é verdadeiramente livre. Não aceita as amarras desse mundo, não aceita caminhar com a pressão para que você olhe para baixo, mas os teus olhos agora caminham olhando para o céu. Está entendendo que o pecado é coisa desse mundo aqui? E se você caminhar olhando assim, ó, você nunca vai entender a promessa de Deus para você. A promessa de Deus não está aqui. Quando você olha para cá e você olha Ele nos olhos lá, a tua convicção de fé diz que Ele está lá, que Ele morreu na cruz para remir os meus pecados e os teus. A minha fé e a tua fé, a nossa convicção diz que Ele foi ao Pai preparar um lugar para mim e para você. A minha convicção e a tua convicção de fé faz nos olhar para lá e entender que é lá que nós temos que estar. A minha fé e a tua fé diz que Ele vai voltar. A minha fé e a tua fé diz que nós não fomos criados frutos do acaso. Nós somos criados frutos da vontade livre de Deus, que quis criar o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E se nós somos a imagem e semelhança de Deus, não tem nada que a gente pode achar aqui. Mas sim lá. Isso é convicção de fé. Eu vivo dizendo que o católico ignorante é o futuro protestante. Aquele que não tem convicção da tua fé se ilude com as músicas do mundo, se ilude com as coisas que o mundo tem a oferecer, com luzes bonitas, uma parede preta lindona, com um monte de luz no teto, com 2.000 pessoas se reunindo. Mas a grande verdade é que a nossa convicção de fé faz eu e você olhar para o altar e ver que a cada Santa Missa o sacrifício se renova. É olhar para o corpo de Cristo e reconhecer que ali naquele pedaço de pão não é mais pão, mas é o corpo do meu Senhor. Que dentro daquele cálice não está mais o vinho, mas verdadeiramente o sangue de Cristo ressuscitado. E nós nos alimentamos como uma força, nós nos alimentamos como um abastecimento. E Ele vem nos dar de novo aquele sacrifício do Calvário. Aquele dia onde o céu parou, aonde o véu se rasgou, como diz São Paulo, o próprio corpo de Cristo é entregue para mim e para você mais uma vez. Quem olha Jesus nos olhos na Eucaristia não consegue mais olhar. A palavra de Deus vai dizer em outro trecho que quem pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, nunca mais quer pisar. Nunca mais. E por que é que a gente ainda quer pisar? Porque talvez o Santo dos Santos ainda não chegou para nós. Mas essa noite você vai pisar no Santo dos Santos, filho. Essa noite Ele vai te olhar nos olhos, eu tenho certeza. E nunca mais você vai querer pisar em outro lugar. Mas não é só isso que São Paulo diz aos Hebreus. São Paulo continua dizendo, e essa é a maior lição para nós. Ele vai dizer que nós precisamos continuar nos reunindo.
Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: sozinho você não vai para o céu. São Paulo diz o seguinte, lá no capítulo 20, no versículo 25 do capítulo 10. Continuem se reunindo como povo de Deus, tendo um ao outro como um incentivador para o amor. Ei, quantas vezes você já ouviu assim, ó, eu sou de Deus, mas lá na minha casa, não preciso de ir na igreja para ser de Deus. Então São Paulo é um mentiroso. Então São Paulo mentiu para os hebreus quando ele diz assim, ó, continue indo às reuniões onde vocês se reúnem para falar de Deus. Não fica sozinho. Busca o amor no olhar do outro. Se você não consegue enxergar mais a Deus, olhar Deus nos olhos hoje, olha nos olhos do outro, porque você vai encontrar Deus lá. Não tem jeito de amar olhando para si mesmo. Não tem jeito de amar sendo só para si. Não tem jeito de ir para o céu sozinho. Precisamos uns dos outros para irmos para o céu, meus irmãos. Não dá para ser de Deus só dentro do teu quarto. Para ser de Deus é preciso relacionamento. Fala comigo assim, ó, relacionamento. Não, faz assim, ó, relacionamento. Se relacionar um com o outro é deixar o outro fazer parte da tua vida. É fazer parte da vida do outro. É deixar que a tua verdade seja escancarada diante da verdade do outro. Porque quando você vê a verdade do outro e você encontrar com a verdade do outro, você vai ver que o caminho de vocês é o mesmo. Ninguém aqui é perfeito. Mas nós não podemos nos julgar pelos nossos pecados, mas sim usarmos uns aos outros como um incentivador da graça de Deus. Nós precisamos uns dos outros para nos sentirmos comunidade, porque em comunidade nós caminhamos em comum unidade a Deus. Está entendendo? Em comum unidade nós somos com Deus. Em outra passagem, a palavra de Deus vai dizer que aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com eles. A palavra de Deus vai dizer que até a sombra dos discípulos curava os doentes. A palavra de Deus vai dizer que todas as vezes que os discípulos se reuniam de 2 em 2 e iam anunciar o evangelho, coisas grandiosas aconteciam. Mas a palavra de Deus também diz que eu e você faremos coisas muito maiores do que Jesus fez. Só que para isso nós precisamos uns dos outros. Sabe por quê? É na vida do outro que você encontra com você mesmo. É na dificuldade do outro que você encontra a tua dificuldade em lidar com aquela podridão lá. É na vida do outro que você encontra com a tua falta de misericórdia, de aceitar aquilo que ele é e continuar caminhando com ele como irmão que ele é com você. É na dificuldade do outro que você reconhece as suas falhas. Quem aqui é pai e mãe? Deixa eu ver. É nos filhos que nós encontramos com as nossas maiores dificuldades, sim ou não? Porque a criança chorando 3 horas da manhã, não tem Cristo que faça ela calar a boca. Ela só está sendo ela mesma. Mas você está por dentro que a vontade é se matar, cara. Mas isso revela uma falha em você e não na criança. Ele é só uma criança. O teu irmão é só o teu irmão. Ele continua caminhando rumo à perfeição, mas ele ainda não é perfeito, porque só existe um perfeito. E hoje está sentado à direita de Deus Pai. Mas enquanto nós caminharmos aqui, nós encontramos o outro como a nossa via de santificação. Enquanto eu olhar para o outro, reconhecer as misérias do outro e decidir amá-lo decididamente, de verdade, com as suas misérias, com as suas podridões, eu vou encontrar o verdadeiro sentido do serviço, que é a misericórdia. Se eu tenho misericórdia, eu sou misericordioso como Deus é misericordioso. Eu não sou perfeito. Você também não é, que eu sei. Ou tem alguém que é aqui? Levanta a mão. Ufa, que susto. Achei que ia nascer uma Santa Terezinha agora, do nada aqui. Eu levantar a mão e falar, eu sou perfeito. Vixe, Maria, eu já encontrei gente assim. Mas a verdade é que, olhando os outros nos olhos, a única verdade é que nós precisamos nos purificar para entender. Por isso que São Paulo diz aos hebreus, ei, agora para pensar. Aquele povo que estava acostumado com a lei, que caminhava com uma certa pompa, né? Eu sou hebreu como Abraão é hebreu.
primeiro povo eleito por Deus, então, segundo a lei, sou irrepreensível. Mas São Paulo, em outra carta, vai dizer: se é para falar de lei, eu também sei. Se é para falar de estudo, eu estudei nas melhores universidades desse mundo. Se é para falar de lei, eu fui irrepreensível. Matei cristãos ao fio de espada, mas considero tudo esterco diante da graça de Deus. Que eu perca a minha vida, mas que eu não perca a salvação. É isso que São Paulo vai dizer. Olhando para os hebreus, que talvez ele poderia olhar e falar assim: povo miserável, hein, ó, acha que é só a lei, e ir embora. Não, ele olha nos olhos desse povo e diz: ei, a lei pela lei não basta, meus irmãos. Cristo veio e morreu por mim e por vocês. Justificou os nossos pecados e nós já não caminhamos mais pela culpa, caminhamos pela graça de Deus, pela certeza da salvação. E agora somos verdadeiramente livres em Cristo Jesus. A unidade nos faz um em Cristo. Nós temos hoje a liberdade de dizer que Jesus é o Rei da nossa vida, sim ou não? Mas quantos dos nossos irmãos católicos hoje se reúnem em trincheiras, em buracos, escondidos, não podem ter uma Bíblia nas suas mãos e falar de quem é Jesus? Mas eu sei que Deus está levantando nesse lugar e nessa cidade profetas e profetisas para ir lá anunciar o reino nesses lugares. Mesmo que custe a vida. Sabe por quê? Porque aqueles irmãos são tão irmãos quanto o irmão que está sentado aí do teu lado. Aqueles são tão merecedores da salvação como esse irmão que está sentado aí do teu lado, que divide a casa com você. Aqueles que hoje não conhecem a graça de Deus e estão lá na Cracolândia se drogando, são tão merecedores da graça como eu e você. Se somos todos irmãos em Cristo, as dificuldades do outro são as minhas dificuldades, as alegrias dos outros são as minhas alegrias, e tudo que o outro tem também passa a ser meu. Eu não aceito que ninguém fale do meu irmão, porque é o meu irmão. O irmão que nasceu lá na tua casa, você aceita que o outro fale mal ou não? Você quebra o pau lá em casa, né? Nossa, eu sei que não presta aquilo, mas vai falar mal do teu irmão que você vai ver. É meu irmão, eu falo mal. E é assim que Cristo nos faz com o sacrifício da cruz. Se Ele pagou o preço, Ele não pagou o preço por uns e por outros não. No alto da cruz, Ele não falou assim, ó, paguei o preço pelos judeus, tá? Quem não é judeu, infelizmente, não vou encontrar vocês no céu. Não foi isso que Jesus falou. Muito pelo contrário, Ele olhou para o lado e numa cruz igualzinha a dele, estava um ladrão, cara. Ele falou, ainda hoje, filho, você estará comigo no paraíso. Você tem noção? E a gente se espanta quando entra por essa porta alguém que não faz parte do nosso círculo, sim ou não? É o meu povo que sempre chega por aí. Eles sabem, quando eu começo a pregar, achei que ele fosse ficar na pregação, normalmente eles ficam na minha pregação. Chamam de pastor e tudo, sabendo? Mas são tão irmãos nossos como o irmão que está sentado na cadeira do teu lado. E digo mais, os irmãos que nos levarão para o céu não estão de perfume, de roupa limpa, não estão de cabelo penteado, não estão almoçando e jantando todos os dias, mas é a nossa missão ir ao encontro também deles, porque é assim que Deus nos faz líderes. Esse é o verdadeiro líder, aquele que abre mão da tua roupinha bonitinha para sair da tua zona de conforto e ao encontro daquele que não merece. Porque se nós estivermos somente com aqueles que merecem e são nossos amigos, que mérito há nisso? Isso os pagãos também fazem. Portanto, irmãos, nós somos chamados a irmos, sobretudo, àqueles que não merecem. Essas não são palavras minhas, são de São Paulo, em outro trecho da palavra de Deus. Por isso eu quero que você feche os teus olhos, o ministério vai se preparar para a gente rezar e é com força. Feche os teus olhos agora e peça que o Senhor mostre a você uma pessoa que você sabe que não merece. Que a tua convicção faz você dizer que não merece a graça de Deus. Aquele irmão que você sabe que negou a fé. Aquele irmão que você sabe que talvez nem salvação tem, segundo os olhos desse mundo. Mas aquele que um dia passou pela tua vida e você sabe que hoje ele não está mais no caminho, mas que você queria muito que ele tivesse aqui hoje. Agora bota a mão no teu bolso e arranca o teu celular aí. Abre o contato dessa pessoa.
Se você for um profeta de Deus, você vai fazer isso agora. Se todos os episódios dessa série têm uma prática, essa é a mais ousada. Manda uma mensagem para essa pessoa e diz o quanto o Senhor ama ela. Fala, talvez não sei nem o que dizer para você, mas eu sei que Ele te ama assim como Ele me ama. E desejo que Ele te olhe nos olhos assim como Ele me olhou nos olhos um dia. Com coragem. Santa Teresa d'Ávila vai dizer: quem ama sempre faz comunidade, nunca ficará sozinho. Se nós somos chamados a ser comunidade, caminhar em comum unidade, é dessa pessoa que você tem que cuidar. É para esse que não merece que você tem que cuidar. E se agora você não está conseguindo lembrar de ninguém, pode esperar que essa semana o Espírito Santo vai rasgar a porta do teu quarto e vai fazer você lembrar de alguém. Só palavras de amor, só palavras de amor. Quanto Ele te ama. Naquele grupo, menino, que só chega porcaria, manda lá. Fala assim, meus irmãos, o Senhor toca o meu coração e eu desejo que Ele toque também o teu. Naquele grupo de pessoas que às vezes são lá do trabalho, peço ao Espírito Santo de Deus que venha sobre a tua vida com uma unção de coragem agora. Com uma unção de ousadia. Talvez você abriu um contato e teve medo de mandar mensagem pela reação dessa pessoa. Volta lá, filho.